contando aí as 3 palestras que foram oferecidas. E eu queria dizer para vocês também, para não esquecerem de acessar o nosso canal, se inscrever no YouTube, canal da Jovem Advocacia, procura lá, Comissão OAB Jovem Amazonas, TV Jovem Advocacia. E eu já estou aqui com a nossa palestrante da noite, nossa primeira palestrante da noite. Vem cá, doutora Cléia. Boa noite. Tá tudo certinho aí? Eu tô querendo que vocês deem aí o coraçãozinho pra gente ver quem tá entrando. Equipe, tá tudo certo com a live? Produção, tudo certinho? Tudo certo, equipe? Pode virar a câmera pra ver como é que tá? Só pra gente ver o enquadramento. O áudio tá certo? Tá ok? Vão dando aí o ok pra gente, ó. Dá a mãozinha. É um prazer estar com vocês novamente. Pessoal entrando. Vamos ver aqui quanto é que já tem? Tá entrando, tá entrando. Então, vamos lá? A gente vai começar a nossa primeira palestra da noite com a doutora Cléia, que é especialista em Direito do Trabalho, professora em Prática Trabalhista. E, mais uma vez, agradecer a presença da doutora Cléia aqui na nossa OAB Amazonas, auxiliando a Comissão OAB Jovem, sobretudo a jovem advocacia, não só do Amazonas, mas de todo o Brasil. Doutora Cléia, fique muito à vontade. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada. Vamos lá, gente. Boa noite a todos. Então, nós vamos começar. Meu nome é Cléia Braga Monteiro. Eu sou especialista em Direito do Trabalho. Também tenho especialização em Direito Material e Processual Civil pela Universidade Federal de Santa Catarina. Também tenho especialização de Didática de Ensino Superior. Sou advogada, tenho meu escritório, que também trabalho, dentre outras áreas, do Direito do Trabalho. Sou professora de prática trabalhista. Vou passar para vocês um pouquinho do que a gente vê no nosso dia a dia como advogada. Primeiramente, para a gente poder trabalhar um pouco sobre petição inicial, como é que nós devemos redigir, a quem nós devemos redigir, nós precisamos passar algumas informações essenciais. Primeiramente, o que nós temos que passar para vocês? Na Justiça do Trabalho, nós temos 3 tipos de ritos, né? Esses ritos é que vão determinar o procedimento. O pessoal tá com eco aí o áudio? Só me dá Desculpa, doutora, mas a gente precisa ajustar aqui o Instagram. E nós estamos recebendo, já cortando aqui um pouquinho a palestra da doutora Cléia, nosso presidente da OAB Amazonas, Marcos Choi. Por favor, meu presidente, vem aqui conosco. Várias pessoas já estão no ao vivo. Rapaz, eu estou no ao vivo aqui do ao vivo, ó. Coisa boa. Tem um delayzinho aqui. Curtindo ao vivo do ao vivo. Parabéns, doutora. Parabéns à iniciativa aí da Comissão da Jovem Advocacia. Prestigiando nosso curso online agora, né, de iniciação à advocacia. Parabéns à equipe da Tessa Mídia, que está produzindo conteúdo aí para a gente também. Vai poder baixar daqui a pouquinho. Vai ser bem interessante. Uma oportunidade do Covid não deu. Agora, online, dá para se assistir sempre e ter oportunidade de se reciclar e se preparar. E vamos estar entregando essas carteiras a partir de amanhã, com hora marcada, bonitinho. Começa às 14 horas. A partir de 14 horas, todo mundo vai ter esse horário, vai dar tudo certo. Nem o Covid vai separar a galera da sua tão sonhada carteira, dos sonhos de realizar o sonho de ser advogado. Daqui a pouquinho ali, o Murilo Lareto, a galera se aquecendo para daqui a pouquinho entrar ao vivo nas redes sociais da nossa comissão multimídia da Jovem Advocacia. Parabéns, Sara, parabéns, equipe da Tessa, parabéns, doutora. Vamos junto, estou prestigiando aqui. Dá um alô para todo Vamos lá. mundo aí. Tá todo mundo. Valeu! Vamos começar? Pessoal, então vocês preferem sem um microfone, correto? Tá dando eco aí? Queria que o pessoal da produção me desse um ok para ver como é que tá o áudio, por favor, para a gente
Tá no centro do emprego, né? Tá legal. Como é que tá aí? Tá bom, pra ter que estar perto. Então tá certinho? A gente pode continuar assim, sem o microfone? Beleza. Então é melhor aqui. Isso. Fique à vontade. Vem aqui. Obrigada. Então vamos lá continuar com um pouquinho com a nossa prática trabalhista. Primeiro nós precisamos passar para vocês, para podermos realizar uma boa peça inicial, uma petição inicial, nós precisamos também ter conhecimento de algumas situações práticas. A primeira situação que nós precisamos passar para vocês é com relação aos ritos na Justiça do Trabalho. Na Justiça do Trabalho, nós temos 3 tipos de ritos. Nós temos o rito sumário, o rito sumaríssimo e o rito ordinário. Tá? O rito sumário é aquele que alcança até 2 salários mínimos. O rito sumaríssimo é até 40 salários mínimos. E o rito ordinário é acima de 40 salários mínimos. Vamos verificar a situação com relação ao rito sumário. O rito sumário é até 2 salários mínimos e nós precisamos realizar algumas informações. Com relação a essas informações, o que é necessário saber com relação ao rito sumário? Bom, o rito sumário ele é conhecido como rito de alçada. Ele vai até 2 salários mínimos. Nesse caso do processo que segue pelo rito sumário, não há intervenção de terceiros, mas pode haver impugnação ao valor da causa. A impugnação do valor da causa tem que ser feita no momento da audiência e cabe pedido de revisão ao magistrado que julgar a impugnação ao valor da causa e manter o valor da causa no rito sumário. Com relação ao rito sumaríssimo, o que nós precisamos saber com relação ao rito sumaríssimo? O rito sumaríssimo é até 40 salários mínimos. Nessas situações, o que é possível nesse procedimento? Bom, primeiro com relação às testemunhas. As testemunhas, nesse caso, são até no máximo 2 testemunhas para cada parte. As testemunhas, elas comparecem na audiência de forma um convite pelas partes, ou seja, não há apresentação na petição inicial do rol de testemunhas, nem há um prazo para apresentação do rol de testemunhas. Então, as partes convidam as testemunhas a comparecer em audiência. É importante frisar que na primeira audiência as partes já compareçam com as testemunhas. Como é que você vai realizar o convite a essas testemunhas? Pode ser feito através de uma carta convite, também pode ser feito através de WhatsApp. No caso dessas testemunhas não comparecerem e ser de suma importância o comparecimento da testemunha. Por exemplo, no caso do reclamante, se ele ajuizar uma reclamação trabalhista requerendo o reconhecimento de vínculo empregatício. Nesse caso, o ônus da prova é do reclamante. Então, ele precisa apresentar testemunha se ele não tiver outros dados que comprovam o reconhecimento do vínculo empregatício. Bom, nessas situações, se ele só tem uma única testemunha, ele convida essa testemunha não comparece em audiência. Nessa situação, ele pode apresentar no dia da audiência a informação para o juiz que ele fez o convite à testemunha, ela não compareceu e requerer ao juiz que determine a citação da testemunha por oficial de justiça. Tá? Inclusive, esse mandado pode ser expedido com condução coercitiva. Tá? Outra situação que nós precisamos falar também com relação ao rito sumaríssimo. É importante frisar que com relação ao rito sumaríssimo, também é necessário informar que nesse caso não cabe quanto à parte, o polo passivo for administração pública direta ou indireta, autárquica ou fundacional. Nessas situações, mesmo que no polo passivo e o valor da causa seja até 40 salários mínimos, não há possibilidade do processo tramitar pelo rito sumaríssimo. Ele terá que tramitar pelo rito ordinário. Então, nessa situação, quando houver no polo passivo administração pública, direta e indireta, autárquica e fundacional, mesmo o valor da causa sendo até 40 salários mínimos, tem que constar na petição inicial um pedido para que
o processo siga pelo rito ordinário. Também no processo, no rito sumaríssimo, não cabe citação por edital. Bom, vamos lá. Com relação às notificações da parte reclamada da litisconsórcio, elas são realizadas por meio de notificação por carta registrada pelo correio. No caso da notificação do correio não voltar ou voltar de forma negativa, com uma certidão negativa, há uma possibilidade de que essa parte reclamada ou litisconsorte seja intimada por oficial de justiça, através de mandado. Mas, no caso desse mandado voltar com uma certidão negativa do oficial de justiça, constando a informação de que a empresa não está mais no local ou não foi localizada, ou seja, ela está em local incerto e não sabido, nessas situações, a intimação terá que ser feita por edital. Mas quando o processo está pelo rito sumaríssimo, não há essa possibilidade. O que fazermos então? Nessa situação, nós teremos que pedir desistência do processo, não haverá nenhum prejuízo para a parte reclamante e poderemos ajuizar uma nova ação, só que nessa nova ação nós vamos colocar um tópico onde nós vamos constar a informação que a parte será intimada por edital, vamos justificar que já houve a intimação por carta registrada e também por oficial de justiça, ambos com retorno negativo, e vamos requerer a intimação por edital. Nessas situações, no pedido, nós vamos colocar na petição inicial que o processo, apesar do valor da causa ser até 40 salários mínimos, deverá seguir pelo rito ordinário, tá ok? Uma outra situação que nós precisamos citar também com relação ao rito sumaríssimo, a sentença. A sentença, o relatório é dispensado, só vai constar a fundamentação e o dispositivo. Com relação ao rito ordinário, bom, com relação ao rito ordinário, nós precisamos passar outras informações. O número de testemunhas. Nessa situação, o número de testemunhas é até no máximo 3, salvo quando se tratar de inquérito para apuração de falta grave, que chega até 6 para cada parte. Então, nesse caso, do rito ordinário, as testemunhas serão até 3 para cada parte, e nessa primeira audiência será de conciliação. Isso não quer dizer que nós não devemos levar as testemunhas. Não, na primeira audiência, mesmo sendo do rito ordinário, nós deveremos comparecer à audiência já com as testemunhas, tá? Porque no caso do processo estar maduro para uma instrução e julgamento, nesse mesmo dia, o juiz poderá instruir o processo e ouvir as testemunhas, tá? Outra situação com relação ao rito ordinário, as razões finais. As razões finais no processo do rito ordinário são 10 minutos, de forma oral. As razões finais, elas podem ser remissivas. O que seriam razões finais remissivas? Essas razões finais remissivas são aquelas em que o advogado, no momento de falar sobre as razões finais, ele pode apenas remitir o que já consta na sua petição inicial ou o que já consta na sua contestação. Mas também há a possibilidade dessas razões finais ser em forma de memoriais. Nesse caso, pode ser requerido ao magistrado um prazo para a apresentação desses memoriais. Esses memoriais, eles poderão ter o prazo de 48 horas, de 5 dias, de 10, 15 e até 15 dias para apresentação. Lembrando que no caso do rito ordinário, se for requerido o prazo por memoriais, as partes elas não sairão intimadas da publicação da sentença. Será remarcada uma nova audiência para um julgamento, tá? Nessa audiência do julgamento, as partes são dispensadas do comparecimento e só deverão comparecer os advogados. Lembrando que nos demais ritos, no rito sumário e no rito sumaríssimo, os advogados e as partes já saem da audiência com a data da publicação da sentença. Uma situação importante também de falar é com relação ao pedido certo e determinado. Eu não falei aqui, no rito sumaríssimo, quando se trata de rito sumaríssimo, deve constar os valores
certos e determinado dos pedidos. Antes da reforma trabalhista também já era assim, principalmente quando se tratava de multas. As multas do 467 e as multas do 477 da CLT, elas já deveriam constar na petição inicial o valor dessas multas. Tá? Após a reforma trabalhista, continua sendo imprescindível. Lembrando que antes da reforma trabalhista, o processo do rito sumaríssimo, se não constasse os valores, principalmente dessas multas, ele seria extinto sem julgamento do mérito. Essa sentença, ela poderia sair antes da audiência, como ela poderia também ser publicada no dia da audiência. Importante também, para a gente poder elaborar uma boa petição inicial, é com relação a nós termos conhecimento com relação à competência. A competência em razão da matéria. Isso é de suma importância, porque na petição inicial nós precisamos saber quais são as matérias que são competentes para a Justiça do Trabalho, para que não haja uma extinção do processo sem julgamento do mérito. Vamos lá, algumas situações importantes que nós podemos passar com relação ao artigo 114, onde consta todas as matérias que são competências da Justiça do Trabalho. O inciso 1. O inciso 1, ele envolve os entes da administração pública direta e indireta, autárquica e fundacional. No caso da administração direta e indireta, tanto da União, dos estados e também dos municípios e Distrito Federal. Como que a gente vai analisar? Bom, primeiramente, quando se trata de servidor público, nós devemos analisar o tipo do regime desse servidor público. Se ele é contratado por concurso, ele deverá ser ou pelo regime seletista ou pelo regime estatutário. Quando o servidor público for contratado através de concurso público, mas o regime dele é o seletista, é competente a Justiça do Trabalho. Mas quando esse servidor público é contratado por concurso público e o regime dele é estatutário, a competência da Justiça Comum. Se ele for servidor público estadual, Justiça Estadual. Se ele for servidor público federal, Justiça Federal. Tá bom? Então, nós vamos somente analisar no processo, na Justiça do Trabalho, aqueles servidores públicos do regime seletista. Esse outro slide também passa tudo isso que eu falei para vocês com relação aos tipos de regime. Nós vamos falar um pouquinho dos contratos temporários. Os contratos temporários, nós temos uma lei específica para todos os contratos temporários. Nesse caso dos contratos temporários, nós devemos analisar o seguinte: existe uma lei que explica quais são os requisitos para o contrato temporário. Se a administração pública não respeitar esses requisitos para a contratação por contrato temporário, esses servidores, eles poderão acionar na Justiça os seus direitos. Porém, como eles não estão pelo regime estatutário e também não são seletistas, o contrato dele está sob a égide da lei de contrato temporário, mas não preenche os requisitos, esse contrato é nulo. E por ele ser nulo, o empregado vai ter direito a alguns direitos trabalhistas. Não serão todos, porque, como já falei, ele não é do regime seletista. Quais são os direitos que ele pode ter? Ele vai poder receber uma indenização referente ao saldo de salário, 13º, férias, mas ao FGTS ele só terá direito a 8%. A multa de 40% ele não terá direito. Lembrando que, com relação ao FGTS, a prescrição não é mais trintenária, a prescrição é quinquenal, ou seja, nós só vamos poder requerer dos últimos 5 anos. Mesmo que o servidor tenha passado 10, 15, 20 anos na administração pública, com um contrato temporário, ele não poderá requerer o FGTS de todo esse período. Tá? O STF já decidiu isso em novembro de 2013, ou seja, a prescrição é quinquenal, ok? As ações que envolvem o exercício do direito de greve. Bom, as ações que envolvem o exercício do direito de greve também é competência da Justiça do Trabalho, tá? Toda vez que envolver greve, mas se for servidores públicos estaduais ou federais, mas estiverem sob regime estatutário, não é competência da Justiça do Trabalho, ok? Nós vamos trabalhar agora no caso de empregados de empresa privada e servidores públicos seletistas.
Nessas situações, todas as ações envolvendo o direito de greve serão de competência da Justiça do Trabalho, inclusive as ações possessórias. As ações possessórias também deverão tramitar na Justiça do Trabalho. Por exemplo, o empregador que está na iminência de perder ou de ser turbado a sua posse do seu imóvel, da sua empresa, em razão da greve. Nesse caso, o empregador pode ajuizar uma ação possessória de interdito proibitório e essa ação vai tramitar na Justiça do Trabalho. Nós temos, inclusive, a súmula 23 do STF. Okay? As ações sobre representação de sindicato. Tudo que envolve federação, confederação e sindicato, nós vamos requerer na Justiça. As ações vão tramitar na Justiça do Trabalho. Mandados de segurança, habeas corpus e habeas datas. Também é possível tramitar na Justiça do Trabalho. Existem algumas situações. Por exemplo, mandado de segurança. Nós podemos impetrar e tramitar na Justiça do Trabalho. Em que situações? Há possibilidade de mandado de segurança em caso de perícias judiciais. Por exemplo, se for determinada uma perícia judicial, porque algumas ações são necessárias que haja uma realização de uma perícia judicial, só que, conforme a legislação trabalhista, quem paga as perícias, os honorários periciais, é a parte sucumbente. Só que se o juiz determinar que esses honorários periciais sejam pagos antes da perícia judicial, nesse caso o empregador pode impetrar o mandado de segurança, tá? A autoridade coatora vai ser o juiz. Outra situação, com relação a habeas corpus. Há possibilidade de habeas corpus na Justiça do Trabalho? Há. Quais são as situações? Toda vez que o empregado ele sofrer uma coação na sua liberdade de exercer sua atividade laboral. Nós temos uma situação que foi conhecida, a do jogador Oscar. Na época, ele tinha uma rescisão indireta, não foi reconhecida essa rescisão indireta em face do São Paulo, e aí ele já tinha um novo contrato com o Internacional, só que ele foi impedido de jogar e participar dos campeonatos desse novo contrato, porque existia essa ação tramitando na Justiça do Trabalho, uma rescisão indireta, e houve a determinação que o vínculo empregatício dele não seria rompido. Então ele impetrou um habeas corpus e foi determinado que ele poderia continuar com o novo contrato, porque ninguém é obrigado a manter um contrato que não queria. Outra situação que nós temos também na Justiça do Trabalho é o habeas data. Quando a gente pode utilizar o habeas data. Há essa possibilidade de utilizar o habeas data quando o empregador necessita, no caso, ele foi autuado, tem por alguma infração pelo Ministério do Trabalho e Emprego e ele precisa ter conhecimento desse auto de infração e é negado a ele ter o conhecimento desse auto de infração. Nesse caso, ele pode impetrar um habeas data. As ações de indenização por dano moral e patrimonial decorrentes da relação de emprego. Bom, quais são essas situações? Nós temos os acidentes típicos e atípicos. Os acidentes atípicos são aqueles ocasionados por doença ocupacional. Nessas situações, nós vamos ajuizar a reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho. Bom, antes tinha alguns processos, eles tramitavam essas ações de indenização por dano moral, material e até estético na Justiça Comum. Mas aí veio o TST e decidiu, antes disso, da emenda 45, da Constituição Federal. E aí, nessas situações, foi determinado que esses processos deveriam tramitar na Justiça do Trabalho. Mas veio a emenda 45 e disse, pronto, todas as ações de indenização por dano moral, material e estético de acidente de trabalho deverão tramitar na Justiça do Trabalho. Nesses casos, nós temos, como eu falei para vocês, dois tipos de ação, que é o acidente de trabalho típico e o atípico. Bom,
A gente pode ajuizar a ação na Justiça do Trabalho requerendo indenização por dano moral, material e estético na Justiça do Trabalho, mas nós também podemos ajuizar uma ação contra o INSS referente ao benefício previdenciário. Só que, gente, nessa situação não vai tramitar na Justiça Federal, tá? Ele vai tramitar na Justiça Comum. Legitimidade com relação a essas ações de acidente de trabalho. Bom, com relação a essas ações de acidente de trabalho, nós temos a seguinte situação: como essas indenizações eles vão acrescentar o patrimônio, né, do empregado, no caso ele já faleceu, e aí nós temos os herdeiros para receber. Eles podem ajuizar essas ações de acidente de trabalho, onde o empregado falece em razão de um acidente típico no seu local de trabalho? Podem, só que quem vai ser a parte legítima para figurar no polo ativo será, nesses casos, o espólio. Então, vai ter que ter um processo de inventário, vai ser nomeado inventariante, e o espólio é que vai ajuizar essa ação que vai tramitar na Justiça do Trabalho. Agora, quando somente se tratar de verbas rescisórias, qualquer um dos herdeiros poderão ajuizar a ação na Justiça do Trabalho. Temos a súmula 392 do TST. O que fala essa súmula 392 do TST? Com relação ao dano pré-contratual e pós-contratual. Esse dano, essa indenização que nós podemos requerer na Justiça do Trabalho, um dano moral, ela pode dar em duas situações. Uma pré-contratual, ou seja, não existe um contrato de trabalho ainda. Por exemplo, o empregado, na verdade, a pessoa está pleiteando uma vaga, faz todos os exames admissionais, faz abertura de conta corrente, toma a vacina quando é obrigatório, apresenta todos os documentos, passa pela entrevista e na entrevista é dito que ele será contratado, mas que deverá esperar em casa a assinatura da carteira. Ele já entregou a carteira para a empresa, porém, passam-se alguns dias, 30, 40 dias, e nenhum contato da empresa. Nesse caso, a pessoa, quando retorna à empresa para verificar o que aconteceu, ele simplesmente recebe a carteira de volta e com a informação que ele não será mais contratado. A pessoa ficou esperando e acreditando que teria um contrato de trabalho. Bom, nesse caso, o dano foi pré-contratual. Não existe um contrato de trabalho ainda. Então, ele pode requerer na Justiça do Trabalho uma indenização por dano moral. Bom, e o dano moral no caso de um contrato de trabalho pós-contratual? Ou seja, já finalizou o contrato de trabalho, ele não recebeu todas as verbas rescisórias, porém, após o encerramento do seu contrato de trabalho, ele começa a procurar outros empregos. E ele descobre que a empresa anterior anda passando algumas informações equivocadas a respeito da sua conduta como trabalhador. E ele descobre essa situação. Então, nesse caso, ele está sofrendo prejuízo. Ele pode ajuizar uma ação na Justiça do Trabalho e requerer uma indenização por dano moral pós-contratual, ou seja, já encerrou o contrato de trabalho, ok? Ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos. Bom, essas situações são aquelas em que o empregador ele recebe notificações, ele é autuado, ele é penalizado, e aí, nesse caso, ele pode entrar com qualquer tipo de ação, inclusive para anular essa atuação, né? Ele pode anular e ele vai requerer isso na Justiça do Trabalho. Só que essas autuações deverão ser aquelas que foram aplicadas pelo antigo Ministério do Trabalho e Emprego, que hoje é competência do Ministério da Economia. As execuções de ofício das contribuições previdenciárias. Bom, só é competência da Justiça do Trabalho as contribuições aquelas
que forem por acordo, em razão de acordos homologados na Justiça do Trabalho e também das sentenças proferidas na Justiça do Trabalho. Vamos lá, todo acordo homologado na Justiça do Trabalho, existe um percentual que deverá ser recolhido para a União a título de contribuições previdenciárias. Assim também no caso de sentença, tá? Toda sentença também é estipulado um percentual que será repassado para a União. Inclusive, essas execuções dessas contribuições previdenciárias, elas serão e ocorrerão de ofício. Com a reforma trabalhista, as execuções, elas não são mais iniciadas de ofício, quando se tem advogado, né? A parte, após o trânsito em julgado, as partes serão intimadas do trânsito em julgado e poderão, quando tem advogado, eles deverão iniciar o processo de execução apresentando a liquidação de sentença com os cálculos, tá? E nesses cálculos vão constar as contribuições previdenciárias. Agora, quando a parte reclamante está utilizando o jus postulante, nesse caso, a Justiça do Trabalho, ela é que iniciará o processo de execução. Então, voltando às contribuições previdenciárias, no caso de acordo que foi homologado pela Justiça do Trabalho, a empresa esqueceu ou não cumpriu o pagamento das contribuições previdenciárias que geralmente ocorre após o cumprimento da última parcela, ou no caso da liquidação de sentença que ainda não foi apresentada pelo patrono do reclamante. Essas execuções serão iniciadas de ofício, independente da liquidação apresentada pelo advogado, e deverão ser iniciadas e a parte reclamada será intimada para fazer o recolhimento das contribuições previdenciárias. Com relação às contribuições previdenciárias que não foram recolhidas no período da carteira assinada, essas não são competência da Justiça do Trabalho. Aqui eu coloquei para vocês com relação ao percentual que é cobrado, né? No caso das contribuições, dos acordos homologados das sentenças, 20% do empregador, e 8% do empregado. Nós temos de 1 a 3% que é referente ao seguro do acidente de trabalho. As outras controvérsias, o que nós temos que falar com relação aos acordos realizados na Comissão de Conciliação Prévia. Bom, esses acordos realizados nas Comissões de Conciliação Prévia, eles são título executivo extrajudiciais. Ou seja, se a empresa não cumpriu com esse acordo, eles deverão ser executados na Justiça do Trabalho. Mas nós não iremos fazer uma reclamação trabalhista, um processo de conhecimento. Nós iremos iniciar o processo de execução. Com relação ao PIS e ao seguro-desemprego, também é competência da Justiça do Trabalho. Só que nessas situações, nós vamos ajuizar uma reclamação trabalhista e nós vamos requerer uma indenização no valor do PIS, que o reclamante deixou de receber, e também no valor do seguro-desemprego, de todas as parcelas que ele não conseguiu receber por conta e culpa do empregador, ou de alguma que faltou também por culpa do empregador. A aposentadoria. Bom, nós temos, com relação à aposentadoria, algumas obrigações, no caso da aposentadoria obrigatória do INSS. Mas nós temos também aquelas aposentadorias que não são obrigatórias, que é a aposentadoria complementar. Nessas situações de aposentadoria complementar, existem duas situações. Aquelas que são de competência da Justiça do Trabalho e aquelas que não são competência da Justiça do Trabalho. Por exemplo, se existe um contrato com empregado e empregador de uma complementação, uma aposentadoria complementar, nesse caso, será recolhido um percentual do empregado e um percentual será a responsabilidade do empregador. No entanto, quando o empregado for se aposentar e for utilizar essa aposentadoria, ele descobre que o empregador nunca recolheu o percentual que lhe cabia, de quem ele era responsável de recolher. Só constava as obrigações e o recolhimento do empregado. Nesse caso, como a responsabilidade era do empregador e envolve toda a relação de trabalho, pode ser requerido na Justiça do Trabalho, tá? Essas contribuições. Agora, com relação
a responsabilidade era do empregado, um percentual do empregador e o banco ficava responsável para fazer esse recolhimento. No entanto, o banco deixa de cumprir o que lhe cabia. O empregador fez a parte dele, o empregado também, mas o banco não. Nessas situações, vai ser requerido na justiça comum, porque não tem a ver com a relação do trabalho. Tá? Exemplos que não são competência da Justiça do Trabalho. Nós temos algumas situações. Representante comercial. Quando se tratar de representante comercial, mesmo ele tendo MEI, ou mesmo ele sendo autônomo, tem a lei específica, não é competência da Justiça do Trabalho, é competência da Justiça comum. Honorários advocatícios. Bom, se nós temos nosso contrato de honorários com o nosso cliente e ele não cumpre com o pagamento desses honorários, a competência não é da Justiça do Trabalho, por mais que esse contrato está relacionado ao processo trabalhista. Então, nós temos que ajuizar a ação na Justiça comum. Porém, se for honorário sucumbenciário, que com a reforma trabalhista agora é possível, nesse caso, aí sim, a execução desses honorários sucumbências será no próprio na Justiça do Trabalho. Nós vamos começar a falar um pouquinho da petição inicial. Como é que deve ser a nossa petição inicial? Bom, a quem nós devemos dirigir? Primeiramente, nós temos que dirigir ao juiz do trabalho. Ele não é, nós não vamos colocar na nossa petição inicial juiz federal, nem juiz de direito. Ele é juiz do trabalho. Nós vamos também interessar a vara. Precisamos citar qual é a vara? Não, porque o processo vai ser distribuído e nós não sabemos qual é a vara. Então, nós vamos deixar o espaço de citar somente que é uma vara do trabalho. Nós não vamos colocar comarca, porque comarca nós utilizamos para a justiça comum. Nós vamos direto colocar qual é o município que será competente, onde deverá tramitar o nosso processo. O nosso processo, como é que nós vamos saber aonde dirigir? Qual é o juízo competente? Bom, nós vamos verificar o local da prestação de serviço. Então, na petição inicial, nós vamos colocar o endereçamento ao juiz do trabalho, a vara do trabalho e citar o município. Logo após o endereçamento, nós devemos mencionar, no caso de ter uma tramitação preferencial, nós vamos colocar que existe uma tramitação preferencial. Se também esse processo será distribuído por prevenção, nós também devemos citar qual é o juiz prevento. Nós vamos citar o número do processo e para onde deverá ser dirigido aquele processo. Com relação ao local da prestação de serviço, a competência é territorial. Essa competência é relativa, ou seja, se a parte contrária não alegar incompetência, o processo, o juízo que era incompetente, ele torna-se competente. Então, nós podemos ajuizar o processo, o reclamante trabalhou no município de Itacoatiara. Nós vamos ajuizar a ação aqui em Manaus? Não, nós vamos ajuizar a ação em Itacoatiara. Porém, se nós ajuizarmos a ação aqui em Manaus e a parte contrária não alegar incompetência, esse processo vai tramitar e será julgado por Manaus. Então, nós vamos analisar o local da prestação de serviço sempre. Tem aqui um resuminho com relação à regra, com relação à prestação de serviço. A regra geral, local de prestação de serviço. E nós podemos, se ele trabalhou em vários locais, qual é o local competente? O último. E se ele é viajante? Nesse caso, a gente, se tiver uma sede ou uma filial, vai ser na sede ou filial da empresa. Se não tiver, vai ser no local e domicílio do trabalhador. Eu coloquei ali que é inaplicável na Justiça do Trabalho a eleição de foro. Ou seja, não há a eleição de foro. Aqui está um exemplo de petição inicial. Eu coloquei o endereçamento ao juiz do trabalho, da vara do trabalho, nós vamos citar o município. E como eu coloquei ali,
Se tiver tramitação preferencial, nós devemos citar logo no início, após o endereçamento, que é uma tramitação preferencial. E se tiver também prevenção, nós deveremos citar também que o processo será distribuído por prevenção. Qualificação das partes. Com relação ao reclamante, o que a gente deve colocar na petição inicial de qualificação do reclamante? Além daquelas que nós já conhecemos, o nome completo, nacionalidade, estado civil, nós devemos colocar também data de nascimento, o nome da mãe, o número do PIS, a carteira de trabalho e previdência social com o número de série. Devemos colocar também o correio eletrônico. Mas por que nós devemos colocar o nome da mãe? Por que nós devemos colocar a data de nascimento, o número do PIS e da carteira de trabalho? Porque são informações necessárias para um possível alvará judicial, para a liberação do FGTS quando a empresa não é localizada ou não cumpre com a obrigação de fazer, de entregar as guias e chaves de conectividade. Essas informações deverão constar no alvará judicial, tanto para a liberação do FGTS, como também para a habilitação do seguro-desemprego. Se ela já consta na inicial, isso facilita o trabalho do servidor e também o nosso processo ele vai se tornar mais sério, porque evita aquele despacho para poder cumprir, informar, juntar documentos necessários para a expedição do alvará judicial. Se já tem na inicial, nós já ganhamos tempo e o processo fica mais sério. Mudou aqui, né? Bom, nós temos que colocar também na nossa petição inicial, lógico, o advogado, nós vamos colocar o endereço onde ele receberá as intimações e nós precisamos fundamentar. Qual é o fundamento da reclamação trabalhista? O fundamento da reclamação trabalhista é o 840, parágrafo 1º. Nós vamos ajuizar ou propor, são esses os verbos utilizados na reclamação trabalhista, tá? Nós vamos colocar a reclamação trabalhista e vamos citar qual é o rito que ele vai seguir. Gente, o rito, quem determina e quem informa isso no processo é o advogado. Então, ele precisa ter conhecimento do rito para ele poder, porque quando ele vai ajuizar o processo, a reclamação trabalhista, no próprio sistema do PJE, o processo judicial eletrônico, ele vai colocar e vai clicar o valor da causa e vai colocar qual é o rito que vai seguir, ok? Bom, nós precisamos também colocar em face de quem? A quem está dirigido esse processo? Quem é que deve pagar esse processo? Quem é que deve apresentar a defesa? A gente vai citar o nome da empresa, nós temos que citar se é pessoa jurídica de direito privado ou público, nós temos que constar o CNPJ. E se o empregador for pessoa física, nós temos que colocar o CPF. Gente, por que a importância do CPF e do CNPJ? Se nós não colocarmos na petição inicial, não começarmos o nosso processo com essas informações, quando chegar na fase de execução, aquela tão importante que é para recebimento do crédito trabalhista, se não tivermos o CNPJ ou o CPF do empregador, como é que vamos realizar, como é que serão realizadas o Bacenjude, o Renajude, o Infojude, né? Se o empregador ele é citado para fazer o pagamento do processo, ele vai, através de mandado, ele vai ter o prazo de 48 horas para fazer o pagamento desse processo. Mas e se ele não fizer? Se ele não fizer, ele não será preso. Então, por conta dessa situação, nós precisamos já constar no nosso processo, na nossa inicial, o CNPJ ou o CPF do empregador. Porque aí, numa situação em que o empregador é citado para fazer o pagamento do processo e ele não realizar, já pode ser iniciado as consultas no Bacenjude, que é a consulta do Banco Central para verificar se existe alguma conta em algum banco e determinar, o juiz pede essa consulta e determina que caso seja realizada a consulta e conste algo positivo, seja bloqueado o dinheiro, o valor do processo. Tá? Por isso a importância do CNPJ da empresa ou do CPF, no caso de empregador, pessoa física. No caso de tramitação preferencial, se o nosso processo precisa e tem direito a uma tramitação preferencial, é após a qualificação
da empresa, do empregador, que nós vamos abrir um tópico e constar a tramitação preferencial. Existem vários tipos de tramitação preferencial. Quais são os tipos de tramitação preferencial que nós temos? Nós temos por idade, nós temos pelo idoso, acima de 60, acima de 80, nós temos por doença grave, nós temos também as situações de casos de empresas que estão em tramitação de recuperação judicial ou falência. Nós temos também situações que só consta o processo de salários, também tem tramitação preferencial, tá? De deficiente. Então, logo após a qualificação do empregador que nós vamos citar a tramitação preferencial. Nós vamos narrar e fundamentar e pedir. Nós vamos dizer por que tem direito à tramitação preferencial. E se, por exemplo, também no nosso processo, aquele caso que nós já ajuizamos uma reclamação trabalhista anteriormente, o reclamante ou ele faltou na audiência, ou por algum motivo, no caso que eu já citei, do rito sumarício, que não cabe citação por edital, nós tivemos que pedir uma desistência do processo. Nessas situações, nós vamos ajuizar a ação novamente. E quando a gente ajuizar a ação novamente, nós vamos abrir um tópico dizendo sobre prevenção e vamos dizer quem é o juiz prevento. Se nós ajuizarmos várias ações do mesmo processo, nós devemos sempre citar que o juiz prevento é o primeiro, o número do processo que nós vamos citar é o primeiro. Quantas vezes a gente pedir desistência e ajuizar a ação, o processo sempre cairá no mesmo juízo. Eu já falei para vocês sobre os preliminares, então vou passar esse slide. Falência e recuperação judicial, é importante citar, quando o processo tem um empregador que já está com uma sentença de falência, nessas situações o processo de conhecimento tramita normalmente na Justiça do Trabalho, porém, na fase de execução, após a liquidação e cumprimento da sentença, após a parte ser intimada para impugnar a liquidação de sentença, vocês vão ter que solicitar uma certidão de crédito e essa certidão de crédito será habilitada no processo de falência. É onde o empregado vai receber o seu crédito, tá? Na Justiça Comum. Tutela de urgência. Nós devemos também citar, no caso de petição inicial, as tutelas de urgência. Quais são as tutelas de urgência que nós temos na Justiça do Trabalho? No caso de empregado que é transferido sem o seu consentimento para um local diverso da onde ele estava trabalhando, de onde ele foi contratado. Nessas situações, nós podemos requerer, nós vamos abrir um tópico na petição, falando da tutela de urgência, nós vamos requerer uma liminar para que o empregado continue no local onde ele foi contratado, onde ele estava trabalhando, ou caso ele já tenha sido transferido, que ele retorne ao seu local de forma liminar. Da litisconsórcio. Quando nós tivermos litisconsórcio no processo, nós também deveremos citar na petição inicial. Nós devemos dizer quem é o nosso litisconsórcio. Nós vamos dizer que a empresa contratou, porém, ele, apesar de ter sido contratado pela empresa X, ele sempre prestou serviço para a empresa Y. E nós vamos citar qual é o local de prestação de serviço. O litisconsórcio, ele deverá ser condenado, nós vamos requerer a condenação de responsabilidade dele, será subsidiária. Sucessão empresarial. Uma empresa sucedeu a outra. O empregado foi contratado por uma empresa e depois essa empresa foi sucedida por uma outra. Tem direitos para receber na Justiça do Trabalho. Nós vamos citar e vamos chamar no polo passivo a empresa sucessora, tá? E nós vamos abrir e explicar o porquê que aquela empresa está sendo chamada no polo passivo. Nessas situações, nós devemos observar se a empresa sucedida, houve alguma fraude, no caso da transferência, da sucessão, nós vamos chamar também a empresa sucedida e nós vamos pedir a condenação da responsabilidade solidária. Breve exposição dos fatos, ou seja, eu já fiz o endereçamento, já qualifiquei reclamante, já qualifiquei reclamada,
Se tiver prevenção, nós já citamos. Se tiver alguma preliminar de tramitação preferencial, também já citamos. Já verificamos, no caso de litisconsórcio e sucessão empresarial. Nós agora vamos para os fatos. Quais os fatos? É uma breve exposição. Nos fatos, nós vamos colocar o quê? Somente os dados do contrato de trabalho. Nós vamos constar data de admissão, data de demissão, a remuneração, a jornada de trabalho, a intrajornada e a remuneração. Bom, esses são os dados essenciais nos fatos que nós vamos colocar. Posteriormente, nós vamos colocar o mérito. Todos os nossos pedidos nós vamos colocar numa única ação. Tudo o que eu quero, que o meu reclamante tem direito, nós vamos citar agora no mérito. Nós vamos abrir um tópico para cada mérito, tá? Então, se nós temos reconhecimento de vínculo, nós temos hora extra, nós temos adicional noturno, nós vamos abrir um tópico para cada mérito. Em cada tópico nós vamos narrar. O que nós vamos narrar? Nós vamos narrar a historinha. Nós vamos dizer por que se ele trabalhou, quanto tempo ele trabalhou, no caso de reconhecimento de vínculo, qual era a função dele. Aí nós vamos fundamentar. O que nós vamos fundamentar? Nós vamos dizer por que ele tem direito ao reconhecimento de vínculo. Nós vamos pegar o artigo 3º da CLT e vamos dizer os requisitos para ele ser considerado empregado. E nós vamos dizer que ele preenche aquele requisito, de que forma ele preenche aquele requisito. Depois, nós vamos pedir. O que nós vamos pedir? Nós vamos pedir o reconhecimento do vínculo, nós vamos pedir a anotação na carteira, nós vamos dizer qual é o período da anotação na carteira e já colocar a data da projeção do aviso prévio, ok? Aí, o outro mérito, se tiver hora extra, adicional noturno, todos os outros méritos nós vamos citar um por um, sempre lembrando que em todos esses tópicos nós precisamos narrar, nós precisamos fundamentar e nós precisamos pedir. Dos pedidos, como é que deve constar na nossa petição inicial os pedidos? Nós precisamos liquidar, nós precisamos apresentar valores. Então, nós vamos iniciar lá. Diante do exposto, requer a condenação da reclamada aos pleitos líquidos e ilíquidos. O que serão nossos pleitos líquidos? Nós vamos colocar os nossos cálculos. Se é reconhecimento de vínculo, ele tem verbas rescisórias, nós vamos dizer quanto ele tem para receber de aviso prévio, quanto ele tem para receber de saldo de salário, de FGTS, de seguro de forma indenizável, tá? Nós vamos apresentar nos pleitos líquidos os cálculos. E com relação a nossos pleitos ilíquidos, nós vamos pedir a condenação ao quê? Nós vamos pedir o deferimento da justiça gratuita, nós vamos pedir a notificação da reclamada para apresentar a defesa, nós vamos pedir que seja reconhecido o vínculo empregatício, nós vamos pedir para que seja condenada a empresa ao pagamento de todos os pleitos da inicial e vamos citar cada um daqueles méritos. Se nós pedimos hora extra, nós temos que pedir agora a condenação das horas extras. Se nós pedimos lá no mérito adicional noturno, nós vamos pedir agora a condenação ao pagamento desse adicional noturno. Depois, quando a gente terminar todos os nossos pedidos, item por item que consta no nosso mérito, aí sim, nós vamos protestar e apresentar todas as provas e direitos admitidos, o valor da causa, neste termos pede deferimento e depois local e data, advogado e OAB. Gente, eu consegui concluir aqui um pouquinho sobre prática trabalhista a respeito de petição inicial. Eu agradeço desde já o convite da doutora Sara Serruia. Eu estou sempre à disposição, doutora. Fica à vontade. Vou entrar aqui. Bom, e aí é isso. Finalizando, eu consegui passar algumas coisinhas práticas com relação ao nosso dia a dia de advogado. Vou ficar sem o microfone, ver se o microfone tá legal, gente. Então, eu agradeço a todos para mais essa edição, né, do segundo curso de iniciação, segundo dia do curso de iniciação à advocacia, a doutora Cléia aqui dando show na prática trabalhista. E daqui a pouquinho a gente começa, na verdade, retoma com as audiências simuladas civil. Os palestrantes já estão aqui, doutor Imenes, doutor quem mais? Adalberto, doutor Murilo, já está todo mundo aqui preparado para a gente começar essa simulação, tá certo? Esse cenário para vocês e verem de fato como na prática acontece uma audiência civil, tá ok?
Não esquecendo nosso canal no YouTube. Depois a gente vai disponibilizar todos os vídeos de palestras, audiências simuladas lá no YouTube do nosso canal. Então acessa Comissão OAB Jovem, TV Jovem Advocacia. E doutora, muito obrigada. Muito obrigada novamente, tá? Depois a gente volta, pessoal. Tchau, gente.